Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estamos aqui nesta manhã, juntos nessa rede social, amém. Para nós juntos falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo crê, amém. Repito, para nós é um motivo de alegria estarmos aqui, contemplando aqui, a majestade de Deus, contemplando a glória de Deus, pedindo de Deus misericórdia, pedindo de Deus clemência, pedindo de Deus piedade, pedindo de Deus vir força, coragem, ânimo, pedindo de Deus graça, pedindo de Deus compaixão, pedindo de Deus a sua proteção, a sua real proteção, amém. Pedindo de Jesus Cristo livramento de bala perdida, enfim, de todos os perigos da vida, amém, que só Deus e mais ninguém pode nos livrar. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor, a nação. A Bíblia diz que bem-aventurado são aquelas pessoas que confiam em Deus, que fazem de Deus a sua fortaleza. Amém? E nós confiamos neste Deus. Nós acreditamos na palavra deste Deus. Nós cremos na sua real proteção. Cremos que Ele existe. Cremos que, além de Ele existir, Ele está interessado no que nós fazemos, no que nós pensamos, no que nós deixamos de fazer, os frutos dos nossos pensamentos, o fruto das nossas ações, no nosso trabalho, nas nossas atividades. Enfim, Deus está interessado na nossa salvação, Deus está interessado naquilo que nós acreditamos, amém. E Ele quer que a gente saiba a verdade. Ele deseja que o homem, que a mulher, conheça a verdade. E a verdade está contida na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita por homens segundo o coração de Deus. Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava dentro desses homens. Eles não eram pessoas normais, eles tinham um talento, eles sobressaíam. Eles tinham intimidade com Deus, eles tinham visões, eles sonhavam, eles andavam com Deus, ouvia a voz de Deus, ouvia Deus falar com ele e também, além de ouvir, eles viam, está entendendo? E aí eles escreveram para nós, deixaram escrito a Bíblia Sagrada para nós crermos neste Deus, acreditarmos, confiarmos, colocarmos nossa fé em Deus, num Deus de Abraão, num Deus de Isaac, num Deus de Jacó, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Amém. É nesse nome desse Deus que nós estamos aqui na terra, pedindo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo venha desfazer qualquer armadilha contrária do inimigo. Quem é o inimigo de Deus? É o homem? Não. Não é o homem. O homem, ele não é o inimigo de Deus. A Bíblia diz que o inimigo de Deus é o diabo, é o Satanás. É o diabo e o Satanás, e seus anjos. Tanto é que Jesus, pensando nisso, Jesus, já vendo isso, preparou o inferno para quem? Para o homem? Não foi para o homem. Jesus não preparou o inferno para o homem. Jesus preparou o inferno para o diabo, os seus anjos. Mas vai para esse lugar pessoas que não se arrependem dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões, pessoas que fazem mal ao próximo, a si mesmo, ao próximo, é um lugar reservado para os rebeldes, os amaldiçoados, os que não creem em Deus, os que não acreditam em Deus, e além de não acreditar, fazem com a consciência totalmente, enfim, fazem o mal, sabendo que estão praticando algo errado, estão sabendo, estão cientes, agora vem dizer que, eu ouvi vozes, eu não. Colocar a culpa no além, tem que assumir a sua responsabilidade.
Tem que assumir, nós temos que assumir nossa responsabilidade. Eu fiz porque eu quis, porque eu sou mal, porque eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Porque veja, lá no inferno, no inferno, as almas, os espíritos que vão estar lá, juntamente, é claro, com os demônios, eles não eram demônios. Pelo que eu entendo, eles eram anjos de Deus. O diabo não era um diabo, não era, ele era um anjo de Deus. Inclusive, ele não era qualquer anjo, ele era um anjo que ele tinha ali uma responsabilidade muito grande diante de Deus, de cuidar das coisas de Deus. Deus deu sabedoria para ele, Deus deu talento, Deus deu um mundo para ele. Só que ele achou que era pouco. Ele achou que era pouco que Deus tinha dado para ele, que ele resolveu querer o trono de Deus. Ele resolveu, e aí Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, soldou o coração dele, que ele é uma criatura, e viu que ele estava ali conspirando contra Deus. Isso foi uma luta lá no céu, começou no céu. E aí o que acontece? Ele, além de tentar contra Deus, ele engana, ele seduz milhares de anjos com ele, a imaginar, a pensar que eles poderiam ali vencer Deus. Poderiam ali, enfim. Ele enganou esses anjos e aí foram todos castigados, punidos por Deus e lançados, expulsos do céu, vieram para a terra. Deus permitiu que eles viessem para a terra, para debaixo da terra, e aí eles sabem já que já vão para o lago de fogo, de enxofre, que é a segunda morte. Eles estão sabendo disso. E por saber disso, eles trabalham contra Deus. Deus permitiu isso. Deus permitiu, mas sabe por que Deus permitiu? Porque sabe que vai ter um final. Não vai ficar uma eternidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos assumir nossa responsabilidade diante. Nós somos dono do nosso livre-arbítrio? Somos. Deus nos deu livre-arbítrio? Deus nos criou, nos colocou na superfície da terra, soprou em nós o fôlego de vida, mas ele não obriga ninguém a acreditar nele, não. Ele não obriga, é uma crença voluntária. Nós decidimos servir a Deus. Nós não escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu primeiro, mas aqui na terra nós decidimos diante dos homens, diante de Deus, a quem nós vamos acreditar, a quem nós vamos servir. Se é o diabo ou se é Jesus. O diabo é um derrotado, embora ele ainda não esteja no seu devido lugar, mas ele está indo para aquele lugar que é o lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Todo mundo sabe disso. A Bíblia fala disso, todo mundo está ciente disso. Então, o que eu quero dizer? Que nós somos, diante de Deus, responsáveis pelos nossos atos. Responsável. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me arrependo diante de Deus, eu quero me arrepender, eu confesso o meu pecado diante de quem? De Deus. Em primeiro lugar, diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, porque foi diante de Deus que nós cometemos o quê? A iniquidade. Foi diante do Criador dos céus e da terra, porque Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou e deixou as leis e os estatutos. Aí a gente pede perdão de quem? Dele. Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu assumo diante de Ti que eu fiz isso, eu pensei, eu planejei, etc., eu executei, mas eu quero me redimir. Eu quero me redimir, eu quero me arrepender, eu quero, etc. Eu acredito que o Senhor pode me perdoar se verdadeiramente eu não quero mais praticar isso, eu não quero mais fazer aquilo, etc. Eu estou arrependido do que eu fiz. Eu estou arrependido. Diante de Deus, Deus vai analisar o caso, que Ele é o juiz, Ele vai analisar, Ele vai julgar, e Ele vai ver se a pessoa merece ou não arrependimento. Se ela realmente... Jesus, quando a pessoa se humilha, chora, etc., para o homem, Jesus já perdoa o pecado dele. Quando ele chora, ele lembra, ele se arrepende, meu Deus, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz etc.
eu não deveria, meu Deus, ele começa a clamar, a rogar, meu Jesus, me dê o livramento, tem compaixão de mim. Ele ouve o Evangelho de Deus, ele ouve o pregador, a pregadora, o pastor falar que tem um lugar reservado para os malignos da terra, homens e mulheres que fazem o mal, que não vão ficar impunes. Não, tem o juízo de Deus. Tem o juízo eterno, o trono branco. E esse lugar é terrível, é um lugar de tormento, é um lugar de muito tormento. Então, é deste lugar que nós devemos pedir que Deus tenha misericórdia de Deus. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus tenha clemência de nós. Amém. E nós possamos crer em Jesus, na sua misericórdia, na sua piedade, crer que Ele não foi criado esse lugar para nós, para o diabo. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Está entendendo? Ele veio para destruir o que Deus fez. O que Deus fez só foi coisa boa. Deus fez um paraíso para o homem e para a mulher. Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez a lua, as estrelas. Deus quer o bem da sua criatura. Ele castiga as pessoas, porque as pessoas murmuram, as pessoas reclamam, as pessoas fazem o mal, não se arrependem. Ele castiga. Mas não é o desejo do coração de Deus de castigar o homem eternamente. Deus quer salvar o homem. Deus quer salvar a mulher. Amém. Foi para isso que ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que toda criatura, todo aquele que crê em Jesus Cristo, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, para anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho eterno de Deus. Amém. Nós temos que saber que Jesus está no trono da glória. Jesus venceu o mundo, venceu esse sistema, passou por tudo aquilo que ele tinha que passar, já estava planejado, já estava premeditado, mas ele venceu tudo. E assim nós também cremos que por tudo que nós vamos passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos passar. E a Bíblia diz, e não é eu, que aquele que tem fé em Jesus, esse vence o mundo. Essa mulher, esse homem, esta família vence o mundo. Amém. Vence o mundo. E nós cremos, em nome de Jesus Cristo, que nós venceremos. Quando nós estamos dentro da nossa casa, a gente pede de Deus proteção de Deus. Quando a gente está dentro do ônibus, ou dentro de um táxi, ou dentro de um supermercado, ou dentro de um shopping. Eu estava olhando um dia desse uma reportagem, passou na televisão, e que até dentro dos shoppings não há segurança mais. Eu estava olhando uma reportagem que os empresários estão preocupados, até os consumidores, os clientes, porque tem esse tal de arrastão, tem esse tal de rolê que eles combinam pela internet para fazer arrastão dentro do shopping. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo e a polícia tem que combater esse tipo de ação, de violência. Essa meninada, esses adolescentes que não tem o que fazer. Fazer arrastão, fazer isso, fazer aquilo dentro do shopping é um absurdo, é o fim do mundo. Um lugar onde a gente vai para comprar, onde a gente vai para ver, conhecer, passear, etc, etc, etc. O problema está em pegar esse povo, punir esse povo que faz essas coisas. Tá entendendo? Também eu estava olhando aqui ontem no jornal, no Fantástico, que duas psicólogas, vou fazer um comentário, duas psicólogas não quiseram se identificar, tiveram um nome fictício, Ana e a outra, não lembro,
deram o nome fictício porque elas não quiseram se identificar, porque é vergonhoso demais o que elas passaram. Elas foram enganadas pelo um suposto sedutor da internet lá de Londres. E dizia que estava apaixonado por ela, etc, etc, etc. Ela estava buscando um amor, uma pessoa, um companheiro, logo aonde ela foi procurar na internet, um lugar onde a gente não confia. A internet é o último lugar onde a gente deve procurar uma pessoa para se relacionar. Por que eu digo isso? Porque não é confiável. Não é confiável. Não é confiável. Não é. Pode até existir, tem um bem e tem um mal. Eu já vi história de pessoas que se conheceram pela internet, casaram e hoje estão bem. Mas eu vou te dizer, tem muita coisa ruim nessa internet. E essas duas psicólogas se envolveram com esse homem sedutor que dizia ser herdeiro de uma fortuna aqui no Brasil, mas só poderia herdar a fortuna se casasse. Enfim, elas caíram no conto do vigário. Agora veja, duas psicólogas ativas, atuantes no mercado, foram enganadas por um homem, por um sedutor, e pediu, uma deu 100 mil reais para ele, a outra deu 11 mil, pelo amor de Deus, com dinheiro a gente não se brinca. A gente não pode sair depositando dinheiro, valores para uma pessoa que a gente conhece na internet. Só se for doação. Se ela pediu, disse... Nem isso a gente não pode ficar, tá entendendo? Dinheiro é uma coisa que é muito séria, custa a pessoa ganhar. Olha, essas psicólogas trabalham dia e de noite atendendo um monte de gente. O dinheiro não vem de graça para elas. Elas têm que ficar numa sala fechada com ar-condicionado, atendendo um monte de problema. Se não falta é problema para psicólogo. Problema com adolescente, problema com família, problema com marido, problema com esposa, problema. E aí pega aquele dinheiro suado que ela tem, economizou. Aliás, ela emprestou do banco e agora ela está pagando em juros absurdos. Então, esse homem tem que ser punido. Esse homem que enganou essas mulheres lá em Londres, tem que pegar ele, tem que rastrear ele, tem que devolver esse dinheiro para essas mulheres, tá entendendo? E outra coisa, o rapaz que entende de computador disse que ele mandou um e-mail, ele disse que ele estava em Londres, mas é mentira, ele estava em Nigéria. A maioria desses, ele engana as pessoas. Quer dizer, que manda um e-mail para mim dizendo que é dos Estados Unidos, ela dá não sei de onde, mas é mentira, é lá da Nigéria. A maioria das fraudes, etc., vem da Nigéria. Então, esse homem que enganou essas mulheres, ele tem que ser punido, ele tem que ser pego, devolver esse dinheiro para essas mulheres e ficar um alerta para nós. Sabe? Fica um alerta para nós, não... O negócio está tão difícil hoje a vida. E eles querem ganhar dinheiro aonde? Na internet. Eles querem seduzir essas mulheres que têm dinheiro, que são bem-sucedidas, que são bem, enfim... São bem-sucedidas por quê? Porque trabalham de dia e de noite. Elas são bem-sucedidas não é por acaso, porque elas estudaram, elas se esforçaram, elas fizeram tudo que manda o sistema, tudo, elas obedeceram tudo. E com certeza hoje elas estão colhendo fruto do trabalho delas, aí vem um engraçadinho, vem um espertinho, vem um sedutor da vida, vem um bandido, porque isso é um bandido, tem que ser lugar de bandido, tem que ser atrás das grades, tem que punir esses ladrões da internet que seduzem, que enganam essas mulheres. Veja, ela era uma psicóloga. Elas eram uma psicóloga. Uma psicóloga, uma mulher uma doutora, não era uma qualquer mulher. Então, fica o alerta para nós, os usuários da internet, pedir de Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Não é de hoje que eu vejo essas histórias dentro da internet. Não é de hoje, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. Um alerta para mim também. Graças a Deus eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a minha alma. A minha alma vale mais do que um dinheiro. Meu espírito, meu corpo, vale milhões, vale preço de sangue, aliás, sangue de cruz. O que Jesus fez por mim, dinheiro nenhum paga o que Jesus fez.
Ele derramou o sangue dele pela minha alma. Ele pagou ao inferno a minha liberdade. Claro que o inimigo não está satisfeito com isso, não está satisfeito. E o inimigo está sabendo que nós estamos usando a internet para anunciar o evangelho do reino de Deus na terra. Mas nós confiamos em quem? Em nós mesmos? Não, eu não confio em mim. Eu não confio na minha capacidade, etc., na minha inteligência, etc. Eu confio em quem? No Deus da Bíblia. No Deus da Bíblia eu deposito toda a minha confiança. E recomendo ao povo, recomendo ao mundo, às criaturas que também devem confiar nesse Deus. Por quê? Porque ele não é um homem para mentir. Ele não é um homem para assim, ele é uma pessoa que fala a verdade, vela por aquilo que ele falou. E ele é poderoso para nos livrar de todo mal, porque ele sabe muito bem o que nós estamos fazendo aqui. Além de ele ver a nossa aparência, ele olha o nosso interior, o nosso coração. O homem não tem esse poder de olhar lá dentro do nosso coração. Mas Deus, o que criou o coração, o que criou o espírito da mulher, o espírito soprou em nós, ele é o poderoso para sondar e ver se nós somos sinceros ou se nós estamos faltando com a verdade. Ele sim que vai nos julgar na balança. Amém. Então fica o alerta para nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, nesses últimos dias, nessa onda de internet, de virtualidade. Que Jesus guarde a nossa alma debaixo das suas asas, debaixo do seu sangue. Amém. E que tenha compaixão de nós. Amém. Em Jó capítulo 28, para a nossa meditação, a Bíblia diz: o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria, ela é um dom de Deus. Nós temos a ciência das coisas que acontecem na terra. Nós temos a ciência, mas a sabedoria, ela é um dom de Deus. Amém? Então, o servo de Deus chamado Jó escreveu deixou escrito para nós esta sabedoria dizendo: na verdade, a vez de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que se derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até as extremidades ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A Bíblia fala que a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvido como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pois de ouro. Essas veredas a ignora a ave de rapina e não viram os olhos da gralha. Nunca as pise filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e os seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Os rios tapam e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas aonde? Aí ele faz uma pergunta. Tudo isso aqui a gente acha que é aonde? Na terra. Tudo isso aqui que eu acabei de ler se acha na terra. Até o versículo 11. A pedra, o ferro, o metal, etc. Mas ele diz, aonde se achará a sabedoria? E onde estará o lugar da inteligência? Ele faz essa pergunta. O homem não lhe conhece o valor.
Ele diz que o homem não conhece o valor da inteligência e da sabedoria. Porque se o homem conhecesse o valor da inteligência, o valor da sabedoria, ele dava glória a Deus. Ele dava honra a Deus. Ele glorificava Jesus 24 horas, porque Jesus é a sabedoria. Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é a nossa essência. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Amém. Então a Bíblia diz, o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Vamos conhecer o valor da sabedoria? Devemos conhecer o valor da sabedoria de Deus. Devemos buscar algo que não está nesta terra. É o ouro? Não. É a prata? Não. Paulo falou, não sei se foi Paulo ou Pedro, acho que foi Pedro, se eu não me engano. Ele falava para os doentes, para os paralíticos, para os cegos, para os enfermos, para aquelas pessoas que ele anunciava o evangelho e pediu esmola, pediu uma moedinha, 50 centavos, 25. O homem não quer saber disso, o homem quer saúde, o homem quer felicidade, o homem quer paz, o homem quer tudo. Mas Pedro disse, olha para mim, eu não tenho ouro. Ele não tinha ouro. Eu não tenho prata. Ele não tinha prata. Ele não tinha casa. Ele não tinha casa. Ele não tinha mulher. Ele não tinha mulher. Ele não tinha família. Ele não tinha família. Ele não tinha filho. Ele não tinha nada. Mas ele tinha Jesus dentro do coração dele. E era isso que a gente tem que ter dentro do nosso coração. O quê? O Filho de Deus, Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo nesta vida. E ele disse, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele tinha o quê? O Espírito Santo de Deus dentro do coração dele. Ele tinha a responsabilidade de pregar o Evangelho. Ele tinha a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Ele tinha a missão. Quem deu para ele foi o homem? Não, foi o próprio Deus. O próprio Deus constituiu a luz dos gentios. O próprio Deus o constituiu o príncipe dos povos. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. E aquele paralítico foi curado. Por quê? Porque ele creu, os dois creram, confiaram e aconteceu um milagre. Coisa que só Deus faz. Ele não pagou nada. Ele não deu um centavo para que aquele milagre acontecesse. Foi o dom de Deus. O dom de Deus é uma coisa que é dada de graça para nós. Nós não precisamos pagar nada para Deus, para nós respirarmos, para nós vivermos na terra. Porque Deus dá para nós de graça. Amém. A salvação também é um dom de Deus. E ele diz, o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofim, e nem pelo precioso onísco, e nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou cristal, nem se trocará por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubins. Deus diz para nós, o mundo, os mortais, que nós devemos adquirir a sabedoria. Amém? Por quê? Porque quem adquire a sabedoria, adquire, e ela é melhor do que a dos rubins. Veja que riqueza. Amém? Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comparar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Ele faz essa pergunta. Porque está encoberta os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte diz, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus.
quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões. Então viu e manifestou, estabeleceu e também esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E apartai-se do mal é a inteligência, amém? O temor do Senhor é só um princípio, é só um comecinho assim, ó. Você temer o Senhor. Quem é o Senhor? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Coisa que o mundo precisa é temer ao Senhor. Necessita, ele não precisa, ele necessita, nós temermos ao Senhor. É o princípio da sabedoria. E apartai-se do mal é a inteligência. Nós nos apartarmos do caminho do mal. Amém. Que Deus receba hoje o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, toda a honra, e de Jó também, que é da mesma linhagem de Abraão. Creio eu que Jó, a Bíblia não fala a linhagem dele. A Bíblia não diz ele é filho de fulano, de ciclano, de beltrano, não. Eu cogito, eu imagino que ele seja filho de alguns filhos de Jó. De Jó não, de Jacó. Eu imagino, cogito. Amém.